Santos enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira às 19h30 e vamos falar sobre como esse Santos entra em campo, a importância de uma vitória, principalmente visando a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos comentar a provável escalação do Santos, falaremos também sobre a provável escalação da equipe do Fortaleza, relacionados, enfim. Já conto com a opinião de vocês também nos comentários. E sem mais delongas, vamos começar aqui mostrando a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente entender, né, a importância desse duelo diante da equipe do Fortaleza. Só para mostrar aqui para vocês o seguinte: o Santos hoje está na 18ª colocação. E o Fortaleza na 17ª colocação. É o que a gente sempre fala de jogo de 6 pontos, que os dois times precisam vencer porque são adversários diretos. E o Santos, conseguindo esses 3 pontos, sai da zona de rebaixamento também, dependendo do resultado do jogo do Vasco, do Vitória, enfim, né? Depende também de outras situações. Mas é importante porque hoje estamos com 8 pontos, o Fortaleza com 10 pontos, e aí tem uma galera que tá bem próxima, né? O Inter com 11, o Vasco com 10, o Vitória também com 10 pontos, o Juventude tá na cola do Santos com 8 pontos também. Enfim, é um campeonato que ainda tá bem embolado nessa parte de baixo. Só pra gente trazer aqui a curiosidade para vocês, teremos alguns confrontos que não vão acontecer porque os times estão no Super Mundial. Então, Fluminense e Ceará não acontece, Botafogo e Mirassol também não vai acontecer, Palmeiras e Juventude não acontece, inclusive o Juventude não passa o Santos exatamente por conta disso, porque não joga nessa rodada, e Sport enfrentando a equipe do Flamengo. Tá? Então esses são os confrontos que não acontecem por conta do Super Mundial. Mas algumas partidas que é interessante a gente ficar de olho, por exemplo, Vitória. O Vitória vai enfrentar no Barradão o Cruzeiro. Então um confronto interessante pra gente ficar de olho. Seria interessante uma vitória do Cruzeiro. O Vasco vai enfrentar o São Paulo. E Vasco e São Paulo é um confronto também direto, né? Porque o São Paulo hoje tem 12 pontos e o Vasco tem 10. Então, inclusive, se o Vasco vencer, ultrapassa o São Paulo. Então, também um duelo interessante aí pra gente acompanhar e ficar de olho, tá certo? Então, essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos começar então a falar sobre o Santos. Santos que já tem os seus relacionados, né? O Peixe já divulgou. Não teremos o João Paulo à disposição, porque o João Paulo infelizmente teve uma perda na família dele, então vai ficar ausente por conta disso, né? Até aproveito esse espaço para desejar muita força para a família do João Paulo, mas por conta disso ele não foi relacionado. Então os relacionados do Santos: Zé Ivaldo, João Basso, João Schmidt, Zé Rafael, Tomás Rincon estava com a seleção da Venezuela, mas já volta a ficar à disposição. Tiquinho Soares, Guilherme, Diógenes, Aderlan, Lua Pérez, Tassiano, Ian. Ian que o Santos está com um contrato de renovação bem encaminhado com o Ian. Inclusive o gerente, né, de futebol do Santos confirmou isso em entrevista ao De Olho no Peixe. Ian deve então assinar sua extensão contratual com o Peixe. Excelente notícia, tá? Diego Pituca, Barrial, Luizão, Escobar, Roleiser, Souza, David Washington, que também já voltou, tal como o JP Sherman, estavam com a seleção sub-20 do Brasil. David Washington que marcou 2 gols em 3 jogos da seleção brasileira. O Sherman, como eu disse, Gabriel Bontempo, Gabriel Brazão, Luca Meireles e João Fernandes. Esses são os relacionados do Santos para esse duelo contra a equipe do Fortaleza. E aí, vamos então a provável escalação do Santos para este confronto. E quero saber a opinião de vocês, obviamente, aqui nos comentários, tá? Vamos começar então com Gabriel Brazão. Escobar deve ser mantido na lateral direita. João Basso entrando no lugar do Zé Ivaldo. E confesso que me surpreendeu, tá?
essa mudança na zaga do Santos, mas acredito que deve ser o recorte do jogo contra o Botafogo, que o João Basso de fato foi muito bem. Eu até falei, né, a partida que o João Basso merece elogios e que a gente criticou o Neymar, eu acho que nunca mais veremos uma coisa dessa, né, que o João Basso termina sendo exaltado e o Neymar criticado em uma partida, mas foi isso que aconteceu contra o Botafogo. Então acho que por conta disso que ele se credencia como titular para enfrentar o Fortaleza. Aí Lua Pérez, Souza, mantido na lateral esquerda. Diego Pituca deve ser primeiro volante, vamos também nos atentar a esse posicionamento. Zé Rafael, Roleiser e o ataque Guilherme, Tiquinho Soares e Barrial. Esse deve ser o provável Santos para enfrentar o Fortaleza. Eu tinha comentado isso com vocês, que eu gostaria muito da manutenção do Escobar e também da manutenção do Souza, né, desses dois no time do Santos, e pelo visto vai acontecer. Ah, Nájila, mas pode ser que o Marinho dê trabalho pro Souza. Tá, pode ser que dê trabalho, mas o Souza também. Na última partida ele foi o jogador do Santos que mais teve desarmes, mais desarmou os adversários. É um jogador também que avança muito, então o lateral do Fortaleza e o próprio Marinho também, né, quem cair ali pelo lado do Souza, também vai ter que se preocupar com ele. Não vai ser uma preocupação apenas do nosso lado, né? Então, sendo bem sincera, eu gosto do Souza como essa opção, até para poder ir à linha de fundo. É um cara que tem um bom cruzamento, deixa o Santos com mais homens ali, né, no ataque, com mais opções para você, quem sabe, fazer o gol. E você também tem esse equilíbrio. Ah, mas pode ser que o Souza tenha problemas, né, defensivos. Tá, você tem um equilíbrio com o Guilherme. Você pode pedir essa ajuda do Guilherme na hora de recompor. Então, acho que pode ser uma estratégia interessante, né? Claro, tudo isso na parte teórica, na parte do papel. Vamos ver quando a bola estiver rolando. O Escobar, pra mim, foi bem contra o Botafogo, é o cara da marcação. E aí, dá pra você soltar mais o Souza de um lado e você segura o Escobar do outro. Dá pra você fazer isso perfeitamente. O Aderlan também é uma preocupação, porque o Aderlan é um jogador que a gente não sabe se aguentaria 90 minutos, né? Então, também tem essa. O JP Sherman, por exemplo, ele fica à disposição, né, no banco de reservas, mas não sei se entra no segundo tempo, né? Se entraria o Aderlan ou se entraria o JP Sherman, mas o Santos fez uma logística aí para que pudesse ter o jogador à disposição, né? O Sherman, que foi titular, inclusive, da seleção brasileira sub-20. Em relação ao meio-campo do Santos, o Pituca não é o meu favorito, tá? Confesso a vocês, não é o meu favorito para começar entre os 11. Vou falar de forma bem sincera, tá? Até o Ian eu colocaria como titular. Eu colocaria Zé Rafael de primeiro volante e Ian de segundo, ou Bom Tempo de segundo. Mas o Pituca hoje não é uma primeira opção para começar entre os titulares. O Rincon acho que não é titular por conta do desgaste da viagem. A seleção da Venezuela jogou no Uruguai, apesar dele não ter... Acho que não entrou mesmo, né, o Rincon. Mas mesmo assim, questão da viagem, de não ter participado do treinamento, eu acho que acabou, né, sendo fundamental para a não escalação dele entre os iniciais. E no ataque, Guilherme, Tiquinho e Barrial. Tiquinho não vive uma boa fase, mas também tem a questão de desgaste do David Washington, e não sei se ele colocaria um Luca Meireles como titular, né? Mas também é uma escalação que aqui no campinho tá como 4-3-3. Mas dá também para você fazer uma escalação com esses mesmíssimos jogadores no 4-4-2. Dá para você colocar um Barrial jogando como meia pela direita e um Roleiser você puxa para cá, pro lado direito. Dá para você também jogar no 4-4-2, Guilherme e Tiquinho Soares mais à frente. Pode ser uma alternativa também, tá? Pode ser uma alternativa também. Bom, dito isso, vamos então ao time do Fortaleza. Tem até um leve resumo aqui para vocês entenderem a fase do Fortaleza no momento, porque o Fortaleza também vive num momento bem conturbado, tá? A gente fala muito aqui do Santos, né, que o Santos precisa melhorar e coisa e tal, mas o Fortaleza vem num momento delicado, vocês viram, está na zona de rebaixamento. Então, só o resuminho aqui do GE para vocês entenderem. O Fortaleza vem de derrota para o Flamengo na última rodada do Brasileirão. Aliás, goleada, né?
A temporada já são 6 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas e 2 empates. E a entrada na zona de rebaixamento incomodou bastante o torcedor e o time. Em casa, o Lion espera uma boa presença de público para retornar os caminhos da vitória e deixar o Z4 antes da parada do Mundial de Clubes. Inclusive, tem torcedor do Fortaleza que tem essa teoria, né? De que tem jogador que tá querendo derrubar o Vojvoda. Tem torcedor do Fortaleza que tá com essa teoria, porque alguns jogos, alguns gols tomados, você olha e você fala, caraca, né? Como conseguiu? Mas, vamos ver. Mas, novamente aqui um resuminho aqui do GE pra gente. O Lion não tem suspensos para a rodada e pode contar com o retorno de alguns jogadores que estavam no DM. Quem também volta a ficar à disposição é o volante Pedro Augusto, suspenso na última rodada. Kusevich, que estava com a seleção chilena nas eliminatórias, é dúvida. E aí o provável time do Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Brits, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco, Emanuel Martinez, Matheus Pereira e Pochettino, Marinho, Lucero e Breno Lopes. Esse é o provável time do Fortaleza para enfrentar o Santos, tá bom? É um time do Fortaleza que vem, como eu disse, de maus resultados, vem bastante pressionado, mas é um Santos também que vem pressionado, só que com uma boa atuação contra o Botafogo. Se isso é motivo da gente acreditar, eu não sei, mas eu quero acreditar que hoje vai dar certo, que o Santos vai conseguir essa vitória, tá bom? Precisamos muito para que o Santos saia dessa zona de rebaixamento, tá certo? É isso, me fala nos comentários se você gostou desse provável time do Santos, o que você mudaria, e deixe seu palpite também para Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos, jogo que começa às 19h30 lá no Castelão. E depois do jogo a gente tem a nossa análise aqui, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.